Irmãos queridos, uma boa noite. Estou aguardando a chegada de todos a fim de darmos início a mais um encontro da Escola de Discípulos pelo Zoom. Já estou admitindo pessoas e assim que o nosso querido PP entrar, eu vou pedir para que ele prossiga admitindo os demais irmãos, a fim de que todos possam participar livremente aqui da nossa live. Então, já vou passar aqui a bola para o PP, que está entrando. Vamos lá. Isso. Ok, PP já está podendo entrar como anfitrião. Boa noite, Antônio. Boa noite, PP. Já está podendo entrar? Já entrei. Então tá bom. Então você vai adiantando aí, vai recebendo as pessoas, que eu só vou botar uma meia aqui, que eu tô com muito frio no pé, tá fazendo muito frio onde eu moro. Só vou botar a meia do velho aqui, tá bom? Tranquilo, Antônio. Estou recebendo todo mundo aqui já. Tá, só um minuto. Boa noite, pessoal. Isso aqui. Ok. Boa noite, pessoal. Jason, Matheus, Felipe, e mais Eliane, Márcia, Eduardo, estou por aqui. Ajeitar a luz aqui. Oi, gente. Tá tudo bem? Estão todos ouvindo bem? Edu, tá frio por aí? Tá? Tá bom. Olá, queridos, PP, irmãos, já estou aqui. Vamos começar? Já. Dá mais um minutinho, Antônio. 8h05? Tá, dá um minuto, são 8h04. Tá legal, tá legal. Muito frio em São Paulo, o Felipe me falou, né? Tá 9 graus, né, Márcio? Uma friaca em São Paulo. Tá, né? Tá. Aqui no Rio também caiu bastante. Não tanto quanto aí, mas caiu bastante. Muito frio. Vocês têm perguntas? Eu recebi uma pergunta aqui no WhatsApp. Se vocês não tiverem, vou começar pela pergunta que eu recebi, que eu achei até bastante interessante. Então, 8h05. Alguém tem pergunta para fazer? Senão, deixo para fazer depois. Oito e 5. Vamos começar, gente? Para aproveitar bem o tempo? A pergunta que eu tenho aqui, Antônio, é se você notou uma mudança no contexto político, na campanha política, melhor dizendo, de 2018 para cá. Por exemplo, em 2018, o
candidato Bolsonaro usou o lema Deus acima de tudo, né? E esse ano ele não tocou no assunto. A pergunta é se, da sua percepção, houve uma mudança do sentimento do Brasil, do país, alguma coisa assim, que é do país, Olha, Pepe, houve muitas mudanças de 2018 para cá, sem a mínima dúvida. A primeira delas, vamos lá, não vou seguir aqui uma ordem de importância, é que a imprensa mudou radicalmente a sua relação com o Lula. Nós todos estamos lembrados dos ataques recebidos pelo Partido dos Trabalhadores, o ex-presidente Lula, a ex-presidente Dilma, que, inclusive, no caso dela, culminou no seu impeachment. Então, na verdade, o PT, a administração petista, passou a ser vista como corrupta e a grande responsável pela crise econômica que o Brasil, e moral, que o Brasil enfrentou naqueles anos, né, anteriores às eleições de 2018. Hoje, em razão da absolvição do ex-presidente Lula e do fato dele ser a principal chance de derrota do candidato Jair Bolsonaro, a imprensa está lidando com ele de uma forma que lhe é muito mais favorável. Isso é muito claro. A gente vê, por exemplo, a diferença de tratamento dispensado ao Bolsonaro para o tratamento que foi dispensado ao Lula no Jornal Nacional. Lula foi alvo de perguntas difíceis de responder, de ataques, mas com Bolsonaro o diálogo foi muito mais amargo, muito mais ácido. É bem verdade, muito por causa dele, que ele já partiu para a ofensiva sendo muito duro com os entrevistadores, né, que também foram duros com ele. Na verdade, é o seguinte, né, a Bíblia diz que a resposta banda desvia o furor, mas a resposta dura suscita ira, né? Então, é claro que quando você trata alguém com grosseria, você não deve esperar do outro lado aquele tratamento que é próprio, aquela reação que é própria do cristão cheio do Espírito Santo e conhecedor da verdade do Evangelho. Então, essa é uma mudança, Pepe. A relação dos meios de comunicação com o PT. Eu estou vendo pessoas que foram radicalmente contra o PT. O PT fizeram críticas severíssimas ao PT, pessoas que celebraram o impeachment da Dilma e que estão hoje fechadas com o PT para se livrarem de Bolsonaro. E entre essas pessoas, não poucos profissionais de imprensa. Há, inclusive, um pacto eu percebo isso com muita clareza em muita gente do meu relacionamento, de suspender toda crítica justa ao PT, ao Lula, a fim de que ele ganhe as eleições, e aí sim, passado esse período, o Lula passe e o PT a receber aquela pressão democrática por conta, né, da pressão exercida por esses irmãos. Então, essa é a primeira percepção, Pepe. A segunda percepção é que o povo está mais escolado com relação às notícias falsas. Sabe? Então, eu penso que o principal motivo da vitória do Bolsonaro nas eleições de 2018 foi a produção em massa de notícias falsas e que chegaram aos lares de milhões de brasileiros por meio das redes sociais, em especial o WhatsApp. Sabe? O Bolsonaro também volta, né, a disputar o cargo de presidente da República
mas numa situação muito desfavorável para ele. Porque, em primeiro lugar, vamos lá, vamos tentar aqui pensar por que é mais difícil agora ele ganhar as eleições do que foi em 2018. Primeiro, ele devolve um Brasil com milhões de desempregados, com o fantasma da fome de volta ao lar de milhões de pobres e brasileiros que vivem abaixo da linha da pobreza. Então, nas minhas viagens pelo sertão do Nordeste, pelas favelas de Jaboatão dos Guararapes, Recife, Maceió, ficou evidente para mim que o Bolsonaro vai levar uma surra nessas localidades por conta da inflação. Todos os entrevistados, sem exceção, literalmente, disseram que a sua vida piorou e o principal motivo é a inflação, o aumento do preço dos alimentos, da gasolina e do gás. Né? O Bolsonaro também está enfrentando um pleito muito mais difícil em razão da condução da pandemia. Foi catastrófica, em especial do ponto de vista da empatia. Faltou empatia. Ele ser encontrado, portanto, rindo, sabe, como que em paz com a vida, celebrando o seu mandato, pedindo para ser filmado, dirigindo jet ski no Lago Paranoá. Isso foi muito ofensivo. Olha, as pessoas morrendo por falta de ar, o número de mortes no Brasil, que se tornou o país do mundo, em termos proporcionais, com o maior índice de pessoas mortas pela Covid-19, repito, no mundo. No mundo. Então, também temos os escândalos de corrupção envolvendo os seus filhos, as acusações, e agora envolvendo ele. Foi um negócio de doido, gente. Olha, eu pergunto para quem está me ouvindo aqui nessa noite. Qual foi a vez que você comprou um apartamento com dinheiro em espécie? Que você comprou um imóvel à vista com dinheiro em espécie? Como é que uma família compra 50 imóveis em cash? Sabe? Já está agora, a TV Globo caiu em cima, o que antes era uma reportagem do UOL, agora está na boca de todos. Então, essas são algumas mudanças que houve. E, por isso, as pesquisas de opinião pública apontam para uma possível vitória do ex-presidente Lula no primeiro turno. Sabe? Então, pelas pesquisas, a vitória do Lula é certa. O que se discute agora é se vai ser no primeiro ou no segundo turno. Não, com isso, eu não estou querendo dizer que o presidente Lula vai ganhar, porque há muitas variáveis, nós teremos um mês, olha, vai ser um campo de batalha. E o 7 de setembro promete, porque sai na segunda ou na terça-feira, no dia 5. Dia 5 é dia 5 de segunda-feira. Segunda-feira sai a pesquisa Datafolha. Se a pesquisa Datafolha der risco para o Bolsonaro de derrota no primeiro turno, eles vão com tudo para o 7 de setembro. E aí só Deus sabe o que pode acontecer. Eu, que sou da geração Rio Centro, quando se deu aquele atentado, eu tinha 19 anos. Me lembro bem do ocorrido. Sabe? E ali o que se descobriu é que uma bomba explodiu dentro de um carro Puma no Rio Centro, num show do dia 1º de maio, que estava sendo realizado ali em celebração do Dia dos Trabalhadores. E quando foram descobrir a quem pertencia o Puma, onde a bomba estourou, descobriram que o Puma estava sendo conduzido por um militar do Exército Brasileiro. A bomba explodiu literalmente no seu colo. E havia ao seu lado
uma outra pessoa ligada ao Exército Brasileiro, que inclusive está viva, mora em Brasília, sabe? Então, havia a intenção ali de produzir um atentado e botar na conta da esquerda. E esse é um temor que nós devemos ter com relação ao 7 de setembro. Então, para mim, Pepe, essas são as principais diferenças, muito sensíveis e que tornam, portanto, a vitória do Bolsonaro pouco provável nas eleições desse ano, por mais que os pastores estejam mobilizados. Sabe? O que me deixa assim pensativo, a palavra não é nem pensativo, assim chocado da igreja ter que conviver com essa mancha depois das eleições, né? Porque hoje é o principal setor da sociedade a apoiar a candidatura de Bolsonaro. Ok, Pepe? Ok, Antônio, obrigado. Agora, só vou alongar a pergunta, que você acabou de citar a igreja, e a igreja não reavaliou, né, Antônio? Quer dizer, você falou que a imprensa reavaliou, o empresariado reavaliou, foi motivo da igreja, diante desse quadro, não ter reavaliado. Parece ser o único setor que não reavaliou esse apoio, né? Os outros A que você igreja, citou reavaliaram. a igreja não reavaliou. Excelente questão, Pepe, muito boa. Aliás, as suas participações são muito boas, Pepe. Olha só, por que a igreja não reavaliou, Pepe? Em primeiro lugar, a igreja vive dentro de uma bolha. A igreja não lê o que é escrito pela oposição. Eles só ouvem aqueles que eles sabem de antemão haverão de falar, de escrever aquilo que eles querem ouvir. Então, a igreja não mudou de opinião porque os pastores, pelos mais diferentes motivos, estão determinados a apoiar Bolsonaro. Tem gente que, se Bolsonaro perder as eleições, vai sofrer sério revés no seu ministério. Você imagina a quantidade de profeta que será desmascarado quando se descobrir que a profecia de que o Brasil ia mudar com Bolsonaro não se cumpriu? Sabe, que ele ganharia as eleições também não se tornou realidade. Então, é claro que a opinião da igreja não mudou, porque essa igreja continuou obstinada. Foi uma igreja que, durante muito tempo, ouviu o Olavo de Carvalho, ouviu os intérpretes, os arautos, os porta-vozes da mensagem do Olavo de Carvalho. Então, uma igreja que continua acreditando que ela só pode votar num presidente da República que seja a favor da criminalização do aborto. Precisa ser dito, e eu vou escrever isso no mês de setembro, que o fato do presidente da República ser a favor da criminalização do aborto não impede que mulheres abortem. É impressionante isso. E acaba ocorrendo uma contradição, que o candidato que lida com indiferença com esse tema ou que é contra a criminalização do aborto, em razão do seu programa de governo, do que ele tenciona fazer pela população carente, está mais propenso a diminuir a prática do aborto do Brasil do que aquele que, apesar de ser a favor da criminalização do aborto, não propõe políticas públicas que são capazes de diminuir a sua prática. Então, eles ainda continuam com o discurso da ideologia de gênero, sabe, julgando que um presidente da República, um ministro do Supremo terrivelmente evangélico, quer dizer, a igreja ocupando esses postos nos três poderes, nós vamos mudar o cenário cultural da nossa nação, o que é um completo absurdo. Um completo absurdo. Eu me lembro que, há pouco tempo, eu vi um show
do Paul McCartney na Casa Branca. Eu acho que era aniversário ou da Michelle Obama ou do próprio Barack Obama, durante o período, né, que o Obama era presidente dos Estados Unidos. E eu olhava para aquela cena e pensava assim, meu Deus, dois homens poderosos. Um, presidente da nação mais rica da história da humanidade, e o outro, um músico que vem produzindo música desde os anos 60. É alguém, portanto, que é conhecido por bilhões de pessoas desde a década de 60. Eu fiquei pensando, quem teve mais poder em vida? É claro que o Obama, do ponto de vista político, sabe, teve muito mais poder do que o Paul McCartney. Mas se formos pensar em termos de influência na cultura, sabe, o papel dos Beatles foi muito mais profundo do que qualquer espécie de influência exercida pelo Barack Obama. Então, essa disputa ela ganha da produção artística, da produção intelectual. Sabe? Você muda esse clima quando você tem pessoas que, na condição de formadoras de opinião, falam com clareza, com excelência, tocam na alma do povo. Então, você pode botar o presidente que for ali, né, sabe, sendo contra, sei lá, até o sexo antes do casamento. Mas aí você pega a Marisa Monte cantando eu não sou de ninguém, eu sou de todo mundo, e todo mundo é meu também. Olha, isso aí entra na cabeça do jovem para nunca mais sair. Isso é um milagre da graça. Basta um filme, basta uma entrevista de um ator, de um artista, de um cantor, sabe? Então, a batalha da cultura, sabe? Os cristãos só conseguiram vencer essa batalha, exercer alguma influência, quando produziram literatura, obra de arte, sabe? Quando fizeram ciência política com altíssimo nível de excelência. Então, quando que os cristãos exerceram influência sobre a cultura? Eles exerceram influência sobre a cultura quando eles trouxeram para o mundo, sabe? Quando a igreja trouxe para o mundo esses luminares. Pense no impacto do C.S. Lewis, pense no impacto do Tolkien, sabe? No impacto do grande músico Johann Sebastian Bach, Jesus, Alegria dos Homens, o impacto de Rembrandt com as suas obras de arte, retratando passagens dos evangelhos. Meu Deus do céu! Pense na ciência moderna. Galileu Galilei, crente. Nicolau Copérnico, crente. Pasteur, crente. Todos crentes. Sabe? Isaac Newton acreditava em Deus. Sabe? Então, essa coisa você não consegue a fórceps. Aí eu pergunto a todos vocês, de 2018 para cá, quantos brasileiros mudaram sua orientação sexual? Houve uma guinada no quadro cultural, no quadro moral, ético da nossa nação? Zero. Absolutamente zero. E outra coisa, tudo se tornou pior, porque houve o efeito rebote, uma reação contra a manifestação do que de pior existe no movimento conservador, porque o movimento conservador clássico não é burro. Muitos dos que estão aí são muito limitados e fazem com que um conservador morra de vergonha. Note, preste atenção, importante isso ser afirmado. Nem todo conservador é bolsonarista. Isso é muito importante ser dito. Estão botando na conta dos conservadores aquilo que não pode ser tornado responsabilidade deles em totum. Outra questão? Não, Antônio, ótimo, muito obrigado. Excelente. Só lembrando de uma frase sua mesmo, antes do Eduardo falar, eu acho que seria aplicável aquela que você usa muito nas mensagens, já usou,
que é você esperar do não cristão um comportamento de um regenerado, né? Não é muito inteligente, né? Não parece. Isso é uma igreja pelagiana. Os calvinistas É, estão com comportamento pelagiano. Eles é. creem numa liberdade, eles demonstraram muito otimismo com relação à espécie humana, de você acreditar que sem a mediação do evangelho, apenas por meio da influência do Bolsonaro ou do ministro do Supremo, qual é o nome dele, que é pastor presbiteriano? André Mendonça. André Mendonça, que você vai mudar o cenário moral da nação. Sem chance. Sem chance. Uma oportunidade que essa igreja teve e que está perdendo é de se dirigir para os seus próprios membros. Imagina, são 50 milhões de evangélicos. Imagina essa massa bem discipulada, conhecedora da sua história, da sua tradição, das suas raízes na Reforma Protestante, em contato com os clássicos, tendo acesso à boa teologia e, a partir desse enquadramento intelectual cristão, lidar com os mais diferentes campos do pensamento. Essa influência seria total na nação, mas nós temos um púlpito fraco, impressionantemente fraco. A igreja não passa do púlpito. E, por isso, hoje estamos vivendo a experiência de Jeremias. O que o profeta Jeremias dizia no seu livro? Olha, quem está desencaminhando a nação é o sacerdote, é o profeta. E a nação quer ouvir o falso profeta. Então, eu vejo aí um espírito de mentira na boca dessa gente. Um espírito de mentira, a ponto de conduzir o Bolsonaro a tomar decisão durante seu governo, sabe, que se voltou contra ele. Olha, por exemplo, esse pastor famoso, pentecostal, que foi para as redes sociais aplaudir o Bolsonaro pelo tratamento que ele deu no domingo passado para a jornalista Vera Magalhães. Ele foi para o Twitter para dizer o seguinte, que o Bolsonaro fez bem em ofendê-lo. Isso é um tiro de fuzil no pé. Porque imagine a quantidade de mulher que deixou de votar em Bolsonaro em razão do tratamento que ele deu a uma mulher. Ok? Ok. Eduardo, obrigado, Antônio. Valeu. Boa noite, Antônio, boa noite, Pepe, boa noite. E aí, Eduardo, muito frio aí em Curitiba? Bastante. Hoje está melhorzinho, deve estar agora uns 11 graus. Caramba, meu Deus. Mas 7, 6, bem frio e úmido, né? Então, Antônio, até esvazio a minha pergunta, quer dizer, Edu, a sua internet está travando. Se você quiser colocar aqui no chat, escrever, talvez seja melhor. Ele congelou. Denis, pode passar à frente dele, depois ele volta. Pode desmutar, Denis. Tá ótimo. Olá, pessoal. Boa noite. Olá, pastor Antônio. Boa noite. Desculpa não abrir vídeo aqui. Eu tô com uma internet bem ruim aqui em Manaus. Abraço aqui da Ângela, meu para você aí. Olha, Denis, você e Ângela são muito especiais para mim. Que apoio tem me dado já há anos. Muito obrigado. Amém, pastor. O senhor também, especial demais para nós. Uma pergunta, pastor. Assim, claramente a gente está passando por um tornado, um furacão na categoria F5, de um verdadeiro caos na estrutura da igreja que a gente nasceu conhecendo, né? O senhor vislumbra, dentro de uma leitura de cenário, olhando para trás e vendo a igreja na Europa, em outras leituras que o senhor tenha feito, de uma saída para um retorno àquela normalidade que a gente tinha da igreja nos anos 90, anos 80, assim. Hoje o cenário aqui de Manaus tá nesse viés, nesse pé, né, da gente não vê muito sentido mais a congregação, o ato de congregar, de comunhão, sabe? E aí fica aquela olhar para frente no sentido de que igreja vai sair na ponta depois que esse tornado F5 se dissipar e tal, né? O que a gente pode olhar para os escritos históricos
e ver de esperança mais adiante, tá? Seria essa pergunta aí, mestre. Um abraço. Denis, querido, como é que está o percentual de apoio a Bolsonaro aí em Manaus, por parte das igrejas? Aqui, por parte das igrejas, é 90%, né, mestre? 90% aqui das igrejas. 90% das igrejas fechadas com Bolsonaro. Fechado, fechado. Mesmo numa região do Brasil com tanta pobreza, tanta gente carente de tudo, e tanta gente que foi beneficiada no passado pelas políticas sociais do PT, os pastores estão fechados com Bolsonaro. Fechado, fechado. Inclusive, o senhor tinha mencionado a ideia de fazer, né, o seu levantamento, pesquisa, tal. Eu conversando com a Ângela aqui, a gente até acha por segurança tua mesmo, pastor, nem proceder essa pesquisa aqui, porque tá tendo caso de violência, sabe, de situações chatas que até por tua segurança fazer aquela peregrinação que você sugeriu nesse momento agora é até meio arriscado, tá? Que coisa, Denis. Ô, Denis, querido, você está me fazendo a pergunta. Primeiro, vamos partir aqui das Escrituras Sagradas, né? Você está me fazendo a exata pergunta que foi feita a Ezequiel, no episódio do Vale dos Ossos Secos. Esses ossos podem reviver? A resposta foi clara, que mediante a profecia, a palavra, aqueles ossos poderiam ganhar vida novamente. Então, acima de tudo, nós acreditamos no amor que Deus tem pela sua igreja, no poder da sua palavra, na ação do seu espírito. Quando nós vamos para a história, nós descobrimos que há igrejas, em razão do seu tempo de existência, que alcançaram maior nível de maturidade do que a nossa. Porque o que nós estamos vivendo hoje pela primeira vez foi extensamente vivido pelas igrejas europeias e americanas durante séculos. Sabe? Então, vamos parar para pensar aqui. Meu Deus, no apoio a regimes absolutistas, houve cristãos que eram a favor do rei, sabe, dos governos absolutistas, sabe? Quer dizer, cristãos que apoiaram a monarquia, cristãos que foram contra e que lutaram por governos mais republicanos, mais democráticos, cristãos a favor da escravidão versus cristãos a favor da abolição dos escravos. Do ponto de vista político, cristãos comunistas, cristãos socialistas, lutando contra cristãos monarquistas, cristãos conservadores, cristãos capitalistas, né? Então, quando nós olhamos para a história dos Estados Unidos, cristãos que foram a favor da independência americana, cristãos que foram contra, cristãos que foram a favor do fim do regime da escravidão, cristãos que foram a favor do regime da escravidão nos Estados Unidos, mais recentemente, cristãos que foram a favor das lutas pelos direitos civis dos negros levada a cabo por Martin Luther King, cristãos que achavam que o pastor Martin Luther King era um agitador, era alguém que estava causando desagregação na sociedade americana, sabe? E agora nós estamos vivendo um assunto novo, porque nós tínhamos divisões, assim, por exemplo, do ponto de vista arminiano, sobre o modo do ser humano ser salvo, do ponto de vista calvinista, sabe? Também o tema dos dons do Espírito Santo, a contemporaneidade dos dons, o uso de certos instrumentos musicais durante o culto, também diferenças com relação ao uso e costume, ou usos e costumes, né?
então se mulher podia usar saia ou não e tal, mas nada disso criou o racha que nós estamos enfrentando hoje. No período do regime militar, o microfone aí aberto, gente. Eu O fecho. microfone Dá uma aberto. olhadinha aqui. No Só. período do regime militar, houve uma divisão, mas muito longe do que nós estamos vivenciando hoje, né? O que nós estamos, o que a igreja está passando é inédito. E eu acredito, eu estou certo disso, que a responsabilidade tem que ser imputada aos pastores que botaram o Bolsonaro no púlpito, que transformaram o púlpito em palanque, que associaram o nome de Jesus Cristo ao nome de Bolsonaro, que declararam que o ideário bolsonarista era pura expressão. Olha, tem um microfone que continua aberto aí, fazendo bastante barulho. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, então. Só um minuto. Uhum. Já fechei. Então, Fechei. ok, obrigado. Então, os irmãos que fizeram essa associação, eles devem ser considerados os grandes responsáveis pela divisão da igreja. Porque jamais houve um político profissional cuja imagem estivesse tão associada ao movimento evangélico como Bolsonaro. Aliás, é o seguinte, é o personagem da história do Brasil com o qual o movimento evangélico mais se identificou. Então, os livros de história vão dizer que ele se elegeu em razão do apoio quase que maciço da igreja. Então, e um apoio fanático, vale a pena dizer, né? Porque o antipetismo não é a única explicação para a ascensão do Bolsonaro, para o apoio da igreja ao bolsonarismo. Sabe? A igreja aplaudiu a pauta bolsonarista, sabe? E ela se silenciou de modo injustificável nesses 4 anos de descaminho, né? Então, Denis, querido, o que eu acredito que está nos aguardando aí no futuro? Eu acredito que, em primeiro lugar, o Bolsonaro irá para o... Me perdoe a palavra aqui que eu vou usar, mas é a expressão que está me vindo à mente é essa mesmo. Ele vai para o lixo da história. Ele vai ficar num lugar inferior em termos de reputação ao que hoje é ocupado pelo ex-presidente Fernando Collor. É claro que o impacto dele foi muito maior, o impacto político do ponto de vista das polêmicas que ele suscitou. O Collor pediu renúncia, né, quando viu que o processo de impeachment era inexorável, né? Agora, informações virão à tona. Estudos serão feitos sobre essa época. Hoje, me parece, que começa a ser apresentado nos Estados Unidos, na PBS, uma série sobre a história do Bolsonaro e dos seus filhos. E semana que vem, essa série vai passar na BBC de Londres. Série. Isso vai chegar no Brasil. Então, quando livros sobre esse período forem escritos, documentários feitos e essa coisa for parar nas telas dos cinemas, meu Deus do céu. Quando passar esse feitiço, sabe? Quando as pessoas, então, perceberem o erro que cometeram, eu acredito que muitas serão levadas ao arrependimento. E nós vamos ter que acolher esses irmãos. Outros vão ter muito problema com a sua reputação. E dá dor saber que tem gente que eu sempre considerei piedosa, mas que vai carregar essa mancha na sua biografia, sabe? Porque daqui a 1 ano, 2 anos, 3, 5 anos, sabe? Quem estiver vivo, né, vai ser indagado. E o pior de tudo, ser indagado por filho, por neto. Sabe?
que apresentarão a seguinte pergunta: o que você fez naqueles anos? Você deixou clara a sua posição? Você defendeu o Evangelho? Sabe? Então, eu acredito, Denis, que essa fase vai passar, nós vamos precisar de muita graça, né? Porque há muita mágoa, eu acho que muita decepção por parte daqueles que foram rechaçados, né? Porque, veja só, uma é a mágoa sentida pelo bolsonarista que viu um cristão, um irmão na fé, um evangélico, que publicamente discordou das suas ideias, do seu pensamento, do seu apoio a Bolsonaro. Agora, completamente diferente é a tristeza daquele que perdeu tudo. Eu não conheço um só caso de um pastor bolsonarista que perdeu a igreja por conta da aliança com Bolsonaro. Mas eu sei de pessoas que fizeram oposição ao bolsonarismo e que sofreram danos pessoais incalculáveis. Entre essas, esse que vos fala. Então, muitos desses que foram simplesmente banidos de suas igrejas. Exigiu-se deles o silêncio, sabe? Teve gente que chegou para mim e disse: você não pode fazer manifestação. Não pode falar sobre política na igreja. E aquele discurso, né, que falar sobre política na igreja divide a igreja. O que divide a igreja hoje é criticar o bolsonarismo. Agora, você falar sobre política. Eu, desde 2007, de 2007 até 2018, eu fiz manifestações contra os equívocos do governo Lula, do governo Dilma, do governo Temer. Mas continuei dirigindo a igreja, pregando o evangelho, e não vi os irmãos na fé petistas me tratarem como eu sou tratado pela ala bolsonarista da igreja. Eu cheguei ao ponto de dizer, num culto da nossa igreja, lá por volta de 2004, mais ou menos, 2005, que o PT havia, com dinheiro da corrupção, cooptado o legislativo, que deputados tinham sido comprados pelo Partido dos Trabalhadores, o que representava um golpe na divisão tripartite de poder. Sabe? Quer dizer, nós tínhamos não mais um parlamento a falar por nós, sabe? Mas simplesmente um centrão a corroborar os planos políticos do governo petista. Sabe? Então é isso. Temos um longo caminho deles, mas vai passar, sabe? Vai passar e acredito que nós vamos tirar lições. Eu acho que não vai ser fácil. Passadas essas eleições, nós incorrermos nos mesmos erros. É claro, nós não vamos sair curados dessa história. Esses erros retornarão, mas, olha, Denis, eu acredito que essa igreja vai se tornar mas muito refratária a essa ideia de fazer aliança com políticos profissionais e colocá-los no púlpito. Isso marcou muito, muito a nossa geração. Sabe? Vamos ver. Né? Mas Deus é poderoso e Ele pode soprar sobre o vale de ossos secos e dar vida a esqueletos. Ok. Tudo bem, Denis? Então, só lembrando, Antônio, essa sua fala aí foi um pouquinho antes do escândalo aparecer aquele escândalo do Lula,
do PT comprando deputados. Foi um pouquinho antes do... Você se lembra disso, né, o Lembro, PP? lembro, porque logo depois as reportagens na televisão apareceram, né, de que Aham, com aquele escândalo do Correio e tal. E você tinha comentado isso, eu acho que sei lá, talvez um mês antes, 2 aham. semanas antes. A gente Pois até é. ficou achando que você tinha uma informação privilegiada. Mas tinha mesmo, tinha muita informação, né? Era isso. É. É. Olha, o Geiso faz um comentário muito interessante aqui dentro disso que o Denis colocou aí, olha. Ele diz assim: boa parte da minha família, por parte de pai, é pobre e evangélica, e permanece fechada com o Bolsonaro também, ainda que tal posição seja prejudicial para eles próprios, diz aqui o Jason. Interessante. É verdade, porque nós estamos diante de uma jihad evangélica. Precisamos entender isso. É uma jihad evangélica que os pastores eles estão espalhando por aí que se o Lula ganhar as eleições, os templos serão fechados. Você imagina, o pobre que não lê jornal, né? Que interpreta a realidade por meio do que é dito pelo pastor, ouvir uma coisa como essa, sabe? Ele vai dizer o seguinte: eu morro de fome, sabe? Mas eu não vou negar o meu Deus, não vou permitir que uma iniquidade dessa aconteça, que meus filhos sejam doutrinados por comunistas. Então, por isso que eu disse, eu já fiz esse alerta. Eu temo que um evangélico cometa um ato de loucura nessas eleições, sabe? Porque é o pastor em nome de Jesus, ele dizendo que é da vontade de Deus que o Bolsonaro ganhe, que o Bolsonaro vai deter o mal no nosso país. Sabe? Que vão fechar igrejas, vão destruir a família. Imagina que a pessoa acreditar nisso. Ela passa a ver o Lula como anticristo. E daí, para pegar uma arma, é um passo. É. O Varley diz assim: acredito que se o PT chegar ao poder, abrirá espaço para novos Bolsonaros. Pergunta do Eduardo agora. Ele escreveu: sigo um canal de YouTube no qual confio, e lá o apresentador sempre disse que a Globo protegeu o Bolsonaro durante esses anos e continua protegendo. Muito por ela, a Globo, né, ser patrocinada pelo agronegócio e pela presença da política econômica do Paulo Guedes. Ele alertou ontem à tarde que a notícia dos 51 imóveis comprados com dinheiro em espécie poderia até sair nos outros veículos da Globo, mas não que no Jornal Nacional não sairia. E realmente foi assim. No Jornal Nacional de ontem, nada saiu. Isso me parece incongruente com as entrevistas do Jornal Nacional do Lula e do Bolsonaro. Realmente o Bonner foi muito duro com o Bolsonaro e foi mais brando com o Lula. Antônio, você consegue me elucidar o que está acontecendo? No caso, a Globo não veiculando no Jornal Nacional protege ainda o Bolsonaro, e por quê? E por quê, Não, Antônio? não. Olha, pelo contrário, os meios de comunicação estão fechados, baniram o Bolsonaro da vida pública. Isso é muito evidente. Converso com os amigos jornalistas, os mais ferrenhos antipetistas vão votar no Lula, sabe? Não por amor ao Lula, mas em razão da sua repulsa por Bolsonaro. A TV Globo tem batido muito no Bolsonaro. Meu Deus, durante a pandemia, foi dia após dia. Ele não tem sido poupado pela Folha, pelo Estadão, pela TV Globo, né, pelos grandes grupos de comunicação do Brasil. E ele não apareceu ontem no Jornal Nacional porque é da política da TV Globo ser muito cuidadosa quanto ao repasse de informação que não foi obtida por ela de primeira mão.
porque tratar desse escândalo da compra de imóveis com dinheiro espécie, de 50 imóveis, quer dizer, isso aí foi matéria do UOL. Então, a TV Globo teve que trabalhar em cima do material do UOL. Aí, o que acontece? Para ela chegar ao ponto de se envolver com uma pauta como essa, ela tem que certificar que as fontes do UOL são verdadeiras. E depois ela tem que dar aquele seu toque pessoal. Ela tem que trazer alguma informação que o UOL não deu. E eu não tenho a mínima dúvida que esse foi o motivo, porque, inclusive, hoje, eu já estava vendo aqui no Twitter, eu não vi o Jornal Nacional hoje, né? Quer dizer, não estamos vendo, né, o Jornal Nacional, mas o Twitter hoje já apresenta o G1 e o Jornal Globo já estão dentro. Sabe? O Jornal Globo, sim, o Jornal Globo e o G1 já estão dentro. Eu presumo que o Jornal Nacional vai dar matéria hoje. Sabe? Não, isso aí é a grande arma, isso é uma bomba. Porque sem chance o Lula, agora que o Lula não vai responder nada mesmo sobre o mensalão e o escândalo do propinoduto. Porque quando o Bolsonaro mencionar esses escândalos do governo PT, o Lula, no minuto seguinte, vai perguntar sobre os 50 imóveis que foram comprados com dinheiro vivo. Sabe? Fica muito difícil para o Bolsonaro. Então, só uma hecatombe na campanha do Lula para tirar o Lula do Palácio do Planalto no ano que vem. Eu acho até o seguinte, que os bolsonaristas, se os bolsonaristas fossem melhor articulados, eles deveriam fazer o seguinte: fazer um pacto de todos eles votarem no Ciro. Sabe? Porque o Ciro, no segundo turno, ganha do Lula. Agora, isso não tem chance, né? Porque Bolsonaro é o Messias da igreja. Eu coloquei um link aqui, pessoal, porque realmente o Antônio tem razão. Já está na coluna do Lauro Jardim um pedido do Randolph Rodrigues para o STF investigar esse caso aí dos 50 imóveis, quer dizer, a Globo está repercutindo, pelo menos no jornal o Globo, tá? O Lauro Jardim hoje ele tem a coluna mais famosa, politicamente mais forte do Brasil, do jornalismo brasileiro, sem a mínima dúvida. Já ele está dando porque a TV Globo, as organizações Globo virão em peso. E olha que vai ter chumbo grosso. Sabe? Vai aparecer coisa nova aí, sem a mínima dúvida. Okay. Pergunta da Márcia. Antônio, caso o PT ganhando faça um governo médio, você acha que há risco de Bolsonaro voltar ao poder? Olha, Bolsonaro vai para o lixo da história, não tenho a mínima dúvida com relação a isso, correndo o risco de ser preso. Né? Qual é o risco de ser preso? Vai perder a imunidade. Agora, o bolsonarismo fica. Esse pensamento conservador vai estar por aí. E o Lula está com a faca e o queijo na mão para não repetir os erros do passado. Então, já apanhou muito, ele e o PT. Eu acredito que eles virão com a bola mais baixa, mais atentos, menos inclinados à corrupção e com toda a experiência foram 8 anos do Lula, mas foram 13 anos à frente do governo federal. Então, eles retornam com toda essa experiência passada, vão restaurar os seus antigos quadros e outra coisa, né? Ele vai ter pelo menos aí uns 6 meses de lua de mel com a imprensa. Sabe? Então, vai ter o apoio de todo mundo. E, quer dizer, você vai ter os bolsonaristas. Eu acho que o que nós vamos ter aí, nós vamos ter aí uns 30 milhões de fanáticos, isso não é café pequeno, né? Que vão fazer oposição. Agora é aquilo, né? O PT não repetindo os mesmos erros, e, ao mesmo tempo, reeditando os acertos. Olha,
Aí vai ser difícil tirar esse governo que está longe, mas assim, de ser um governo de esquerda. Olha, um clássico, né? Ontem eu peguei uma palestra do professor José Paulo Neto, professor emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É o marxista mais bem articulado que eu vi em toda a minha vida. Então, ontem eu estava ouvindo uma análise de conjuntura feita por ele em 2016. Ele é membro do Partido Comunista Brasileiro. Olha como bateu no Lula, como bateu na Dilma, como bateu no PT. Sabe? Então, para os comunistas, o PT simplesmente ele negou a causa. O PT, ele inclusive menciona uma entrevista do Lula para o Jornal do Brasil no primeiro ano do seu mandato, na qual o Lula simplesmente, ao ser perguntado se ele seria um governo socialista, ele declara: não, eu não sou socialista, eu sou sindicalista. Nós não vamos ter um governo socialista. E não teve. Não teve. Você vê, por exemplo, ele menciona que quando o governador Leonel Brizola morreu, o Lula não veio no enterro dele. Quando Roberto Marinho morreu, ele veio com mais de 20 ministros na comitiva. Sabe? Então, é isso. É um governo. O Lula fechou com o capital. O Lula fechou com o capital. Né? Ele se tornou íntimo dos empreiteiros. Sabe? Então, não foi aquele governo de esquerda radical, sabe, disposto a subverter a ordem, né? de trazer para o Brasil os ideais, né? daquele socialismo que está para além do socialismo europeu, né? Que a gente pode chamar de social-democracia. Obrigado, Antônio. Né? Só lembrando, o maior lucro dos bancos na história naquele período foi no governo PT, né? Sim, sim. Felipe, é você, eu acho. Porque se o Eduardo quiser voltar aqui, Edu, você escreve aqui, tá? Porque você está com a internet ruim. Felipe, fica à vontade. Boa noite. Pode desmutar aí. Boa noite, Antônio. Boa noite, Pepe. Diga Boa lá, noite, Felipe. irmãs, irmãos. Estou com essa camisa vermelha, né? Chego assim já. Mas incrível que pareça, eu não quero falar. Eu tinha umas 5, 6 perguntas na minha mente agora, mas eu vou fazer uma pergunta. Como cada um de nós pode ajudar na unidade cristã, na unidade da igreja, em tempos de polarização política no Brasil? Uma pergunta simples. Olha, eu acho que a primeira coisa é o seguinte: antes de nós nos preocuparmos com a unidade da igreja, nós temos que nos preocupar com o evangelho. Você não tem unidade da igreja sem o evangelho. E nós não podemos, em nome da unidade da igreja, negociar o evangelho. Essa unidade tem que ser uma unidade na verdade. Então, essa paz não pode ser a paz do cemitério. Sabe? Que você mantém os cristãos artificialmente unidos, sabe? Quer dizer, e uma união que, para se manter de pé, depende da relativização do evangelho, da negação do evangelho. Agora, é claro que uma igreja unida é uma recomendação do evangelho, é uma evidência sociológica da eficácia do evangelho. Então, não acredito que essa unidade será restaurada. Então, acredito que ela será restaurada por meio do nosso silêncio. Porque teríamos que deixar de ser nós mesmos, de ser autênticos e deixar de combater o erro. A aliança com Bolsonaro foi pecaminosa, sem a mínima dúvida.
Então, o que nos cabe fazer, assim, vamos lá. Em primeiro lugar, é acolher os arrependidos. Quando houver manifestação de arrependimento, a gente estender a destra da comunhão para os irmãos que dizerem lá na frente, não sei como pude me deixar enganar. Tá? Também acho que nós deveríamos evitar imputar pelo nome a responsabilidade pelo que aconteceu nesses dias, sabe? Quer dizer, acusar pastores nominalmente pelo que houve. Isso só vai criar um clima assim de muita animosidade. Eu também sugiro, Felipe, que os que não votaram em Bolsonaro e que fizeram pressão sobre o seu governo e que condenaram essa aliança não cometam na relação com o Lula, caso o Lula seja eleito, os erros que os bolsonaristas cometeram com Bolsonaro. Então, nós vamos ter, assim, nossa autoridade profética preservada se mantivermos uma relação responsável com o governo petista. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: se nós evitarmos o apoio incondicional, sabe, o apoio apaixonado, o apoio institucional a Lula, nós só vamos estar invertendo o problema. Então, eu acho que esse é o caminho também da gente. Eu acho que o que eu tenho procurado fazer é o que eu tenciono continuar fazendo. E eu prescreveria para os irmãos na fé. O que eu faço? Eu emito minha opinião. Gravo os meus vídeos, escrevo os meus artigos, dou as entrevistas e tal, mas no mano a mano, quando eu estou com irmãos, eu procuro ser o mais doce possível. Não ataco pessoas pela internet, pelo nome, embora elas me deem motivo para isso, né? Então, eu acho que esse é o caminho, né? Nós usarmos todos os princípios bíblicos de convívio social. Um deles é que, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, tiver sede, dá-lhe de beber, porque, fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre sua cabeça. Tratar todos com amor, com doçura, não nos assentarmos no trono de Deus, dizendo quem é quem no reino de Cristo, quem vai para o inferno, quem vai para o céu. Nós não temos essa autoridade, sabe? Então, eu acho que esse é o caminho que nós deveríamos tomar nos próximos anos, sabe? E aguardar, esperar pacientemente o Espírito Santo agir, porque nós temos a nosso favor o tempo, os fatos que virão à tona, que emergirão, temos a nosso favor a obra do Espírito Santo, sabe? Nós temos a nosso favor também o testemunho oposto de vida que daremos durante a nova gestão petista, sabe? Então, é isso, é uma batalha para ser vencida pelo amor, mas um amor que não negocia a verdade. Nós temos que continuar afirmando que há valores dentro do bolsonarismo que são considerados pela fé cristã como diabólicos. Então, nós não podemos ceder. Sabe? E outra coisa também, Felipe, saber com quem nós vamos manter comunhão, porque nós ficamos muito prejudicados na nossa autoridade profética quando nos juntamos a irmãos antibolsonaristas, mas que, na verdade, são irmãos que dão margem a duvidarmos da autenticidade da sua profissão de fé, porque são irmãos que estão negando a inspiração da Bíblia. Irmãos que não têm compromisso com a evangelização do mundo. Irmãos que estão negando o que de mais importante existe na teologia do Antigo e do Novo Testamento. Então, nós não podemos, eu tenho procurado evitar isso. Tem encontros aí que eu não vou, porque, apesar de politicamente eu estar afinado com esses irmãos, do ponto de vista teológico,
o divórcio é total. Inclusive, eu posso dizer que, do ponto de vista do discurso teológico, eu tenho muita afinidade com não poucos bolsonaristas. O problema é quando eles partem para a aplicação do calvinismo, que é catastrófica. Ok. Posso fazer um comentário rapidinho? Claro. Boa tarde, Felipe. Nós temos uma reunião virtual, o PP participa, né? O pessoal da RP aqui de São Paulo, e a gente sempre faz uma meditação, e nesse dia eu desenvolvi a meditação em 1 Coríntios 13. Uhum. Fazer uma meditação em... Eu acho que eu gastei 17 minutos para fazer uma meditação em 1 Coríntios 13, bem panorâmica, né? Mas, assim, e uma das coisas que a gente abre para as pessoas comentarem, e uma das coisas que foi falada, assim, o próprio PP comentou, né? É realmente esse desafio de falar a verdade em amor, né? Você calcular, falar a verdade em amor, realmente é um desafio, né? É verdade. Eu acho que é aquela história, né? Que o que o apóstolo Paulo fala para Timóteo, né? na segunda epístola, para ele disciplinar com mansidão os que se opõem, com mansidão, na expectativa de que Deus lhes conceda o retorno à verdade. Olha aqui, deixa eu pegar aqui minha Bíblia. Essa é uma passagem que se encaixa perfeitamente na resposta, Felipe, para a pergunta que você fez. É que eu vou pedir a Deus graça para praticar assim com muita fidelidade. Quando o apóstolo Paulo diz assim, olha só, capítulo 2 da segunda epístola, ele diz assim: o servo do Senhor não deve andar metido em brigas, mas deve ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem a ele, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem a verdade, mas também o retorno à sensatez, a fim de que se livrem dos laços do diabo que os prendeu para fazerem o que ele quer. Então, o apóstolo Paulo aposta tudo no amor. O que ele diz é o seguinte: essa batalha com os opositores só pode ser vencida pelo amor. Porque se nós nos exasperarmos, nós vamos perder o interlocutor. E aquilo, se queremos ganhar a mente das pessoas, nós precisamos tomar a via do coração. Não podemos, e tem muita gente estúpida de ambos os lados, inclusive do nosso. Né? Eu, por exemplo, eu não divulguei esse link aí de Bolsonaro com cara de Hitler aí que botaram. Eu não me senti confortável para divulgar aquela imagem. Eu não acho que seja por aí. Obrigado. Nada, Felipe. Obrigado, Felipe. Tem um último comentário aqui da Eliane. Eu acho que a diferença entre os que apoiam o governo petista, nesse caso, é que com eles, os petistas, há possibilidade de diálogo. É possível trocar ideias e opiniões. Já o pessoal bolsonarista tem cristalizado as suas opiniões e todas têm que seguir a visão do líder deles. Olha, é um fato, Pepe. Esses dias eu conversava com um pastor muito equilibrado, que eu respeito muito, e ele disse o seguinte: olha, é impressionante na minha igreja a diferença entre o comportamento dos membros que são petistas para os membros que são bolsonaristas. Os bolsonaristas revelam grande dificuldade de interlocução. O diálogo é muito, muito difícil. Com os petistas, não. É aquela história, Pepe, que você viu lá na igreja, da nossa irmã socióloga, que disse: olha, durante o período petista, né, do governo Lula, você falava mal do Lula, eu tinha vontade de te dar um soco na cara. Mas
Ela não apenas me poupou da agressão física, como continuou na igreja até hoje, né? E ela é da escola de discípulos, né? Também, Ela né? está por aí? Hoje ela não veio. Não veio, pois é. Super inteligente, ultra bem preparada, com uma sólida formação acadêmica. E ela disse, mas eu fiquei. E hoje é minha amiga e participa de manifestação, né? Mas eu, com bolsonarista, eu nunca vi nada igual. Eu nunca... O ódio que eu recebi da ala bolsonarista da igreja, eu não recebi de ninguém toda a minha vida. Eu nunca vi. Às vezes, como segunda-feira agora, eu preguei um sermão que, sabe, aquele que você põe o coração, que você está defendendo o evangelho, proclamando o evangelho. Meu Deus, eu dei tudo de mim na segunda-feira passada na Betânia e na retrasada. Quantidade de gente que não ouve mais a minha mensagem, pregando o evangelho, por conta de eu ser oposição a Bolsonaro. É impressionante isso. Impressionante. Antônio, só lembrar, né, as manifestações Queremos Hospitais padrão FIFA, não sei se você, claro que você lembra, né? Foi bem crítica, bem dura. Fazer uma favela na praia de Copacabana, e tudo era governo PT, e ninguém, assim, membros da igreja, que eram todos quietos, né? Ficaram. Pode não ter gostado, né? Mas... Olha, o caso dos imóveis do Dinheiro Vivo saiu no Jornal Nacional. Vou dizer aqui, Eduardo. Saiu. São 9h12, não tem mais nenhuma pergunta, Antônio. Aí você fica à vontade então, para encerrar. Então tá bom. Olha, semana que vem a gente deve ter mais vídeos. É minha intenção gravar todos os vídeos até o final do curso, que é em novembro, né? E eu penso, se os irmãos quiserem continuar com essa turma, nós podemos pensar em alguma outra coisa, sabe, lá pela Rubla. Eu já pensei, por exemplo, em nós terminando esse curso de doutrina, começar um sobre história do cristianismo, tá bom? E então vamos pensar, tá bom, no que pode ser feito. Agora, paralelo a isso, né, está rolando o curso sobre cristianismo e política. 45 aulas, todas as aulas estão prontas. Eu estabeleci uma meta mais realista de encontro com o grupo. O nosso, por exemplo, eu combinei de nós termos cerca de 50 encontros pelo Zoom. 50. Eu não tinha ideia do que eu estava fazendo quando eu comecei o curso. Depois, o pessoal da própria Rubla falou, conversando com outras pessoas, dizendo, ninguém faz isso. Sabe? Mas não me arrependo, porque o diálogo está muito rico, fiquei amigo de muita gente, o material está gravado, uma série de ganhos, né, com essa história. Mas com esse grupo aí, eu marquei 10 encontros pelo Zoom, para nós discutirmos a missão da igreja no mundo, né? E tal. Então, as inscrições estão abertas, né? Só ir lá no link que está lá no Instagram, tá bom? E se inscrever, tá bom? É isso, gente. Olha, fiquem com Jesus, uma boa noite. Vou Antônio, chupar 2 só um minutinho. Uhum. Na quarta-feira, dia 7, vai ter aula? Vai ter Zoom? Melhor cancelar. 7 vai ser um dia agitado, né? Vai ser a gente não... Bom, bem lembrado. A gente não sabe o que vai acontecer. Nem sei se eu estarei no Brasil. Então, só então Deus sabe o que vai acontecer. De Zoom. Não, é melhor a gente cancelar, dia 7 de setembro, cancelar tudo, porque ninguém sabe o que vai acontecer naquele dia, né? Tá bom? Mas pode ser que, inclusive, eu fale pelas redes sociais, dependendo do que acontecer, eu uso as redes sociais para emitir o meu ponto de vista. Tá bom? Okay. Gente, fiquem com Jesus, eu estou amando caminhar com todos. Se Deus quiser, amanhã eu subo os 2 Zooms que estão devendo e nós vamos receber em breve novas aulas. O Eduardo acabou que não falou, o som ficou ruim, né? E nós não conseguimos ouvir. Não, ele fez a pergunta, eu li. Então tá bom. Então, o áudio do Eduardo estava muito ruim. Tá bom, gente. Fiquem com Deus. Tchau. Uma boa noite. Fiquem com Jesus. Tchau, boa noite. Boa noite.